Fala aí, galera do meu canal. Hoje iremos fazer uma resenha, uma breve resenha desse livro aqui, ó, muito bacana, que todos deveriam ler, sobre Servidão Voluntária de Etienne de Laboutier. É um manuscrito do século XVI sobre a servidão voluntária. O que é a servidão voluntária? A servidão voluntária seria o seguinte: nós servimos a um plano de governo injusto de uma forma subconscientemente querida, sem que nós percebemos que aquele modo é prejudicial para nossas vidas e para nossa vivência. Etienne de Laboutier, ele foi um grande intelectual de sua época. Ele se formou em Direito na Universidade de Orleans, foi amigo de Michel Montaigne e tem grande admiração atualmente por vários intelectuais, tanto da linha da esquerda como a linha da direita. A exemplo de John Holloway, a exemplo de Murray Rothbard, de Jean Sharp, de Simone Weil e dentre outros. É um tratado que ele disseca muito bem a situação que nós vivemos, não só no Brasil, mas também no mundo, que é a aceitação de uma tirania, uma aceitação de um regime ditatorial. Não importa nos moldes, não importa os moldes. Pode ser uma ditadura tanto de um governante déspota, como pode ser uma ditadura, como nós estamos vendo aí, uma ditadura de martelo. Para quem é bom entendeu, minha palavra basta. E é isso, e ele disseca dentro do seu manuscrito, que aqui é um tratado sobre servidão voluntária, ele disseca sobre isso, quais são os aspectos da pessoa que vive nesse tipo de sociedade, quais são os aspectos do tirano. Muito bem, galera. E esse livro, ele tem a proposta de trazer à luz o que hoje nós conhecemos como a não violência, a luta da não violência. A gente pode lembrar Mahatma Gandhi com essa mesma proposta, mas foi muito antes de Mahatma Gandhi, foi com o Laboutier que surgiu essa proposta. Ele que desenvolveu essa proposta da luta não violenta, através desse discurso. Certo? O que ele quer dizer? Ele não está comparando se é melhor ter um tirano, uma república, ou um rei, ou ser submisso a um rei. A questão não está entre o que é melhor, uma república ou uma monarquia. Mas a questão em jogo, em voga, aqui é o seguinte: é a servidão dos cidadãos para com esse regime. Também, Laboutier, ele coloca muito bem explícito que existem 3 tipos de tiranos. Os tiranos por sucessão, que são aqueles reis, os tiranos eleitos pelo povo e o tirano que conseguiu almejar o seu poder através da força da arma. Foi lá, invadiu o território, impôs sua lei, impôs seu regime. E cada um tem um aspecto bem distinto e parecido ao mesmo tempo. Quando um tirano ele tem o seu poder adquirido através por linhas sucessórias, se ele te beber na maternidade ainda do leite da tirania, ele vai ser um rei déspota, ele vai ser um rei, um tirano que ele vai ver os servos, os seus cidadãos, os seus colerregionários como algo que é de direito dele. Então ele vai ter um olhar de superioridade, porque ele acha que aquele status dele, que aquele poder dele é de direito sucessivo. E tem o tirano pela força da arma, aquele que invade o território e impõe as suas leis, o seu modo de regência. Porém, o seguinte: como ele impôs sua forma de tirania através das armas, eles têm um receio de aquele ambiente tornar-se um caos, porque ele sabe o que aconteceu, pois ele adquiriu aquela locação ali por intermédio das armas. Então ele quer manter uma harmonia.
e tem os eleitos pelo povo. Esse é o pior. Por quê? Porque o povo confere a ele esse poder e ele, por algum momento da vida ou por alguma virada de chave na mente, ele vai achar que merece estar no poder ali pro resto da vida e quer passar aquele poder ali para os filhos e quer se perpetuar ali no poder de uma forma artificial e vai criando instrumentos para poder manter mais forte a servidão dos seus colegionários e vai também fazer de tudo para que a noção de liberdade seja tolhida da mente deles. Então se torna até pior do que os outros dois. Porque os outros dois eles se colocam num patamar, mas ele ainda deixa o povo ali servir de uma forma mais branda. Já o eleito não, ele já pode, ele quer o poder ali, então ele vai utilizar de todos os aparatos para poder reprimir, para poder coibir qualquer forma que possa vir tirá-lo do poder. E isso aí, Labotier, ele coloca muito bem descrito aqui na sua obra. Tem outro ponto muito importante também, que eu gosto de ressaltar aqui com vocês, é o seguinte, que Labotier ele era um justnaturalista, ele era formado de direito, e ele era um justnaturalista. Então ele via que a servidão entre a classe de servos, de pessoas, de cidadãos normais de uma cidade, de um estado, de um reino, deveria ser balizada pelo direito natural, aonde a razão seria a substância que ali ia nos reconhecer como irmãos. Entendeu? Então, ter uma razão como substância de reconhecimento dessa fraternidade, tanto o rei, ou o tirano, ou o presidente, ou o ditador, ele vai olhar o súdito, o cidadão, com um olhar com mais suavidade. Ele vai ter um olhar mais tênue, entendeu? Sendo uma forma assim mais abrandada dessa visão de servidão, Labotier ele nos leva a pensar o seguinte: o que leva uma pessoa a aceitar um estado de servidão? Covardia, conformismo, outra possibilidade que ele tenta não mostrar pode ser também status, às vezes para se manter num determinado status social e de poder, eles preferem não se rebelar contra o status quo do momento. E ele pergunta, o que leva o cidadão a servir a um tirano que não lhe traz benefício, pelo contrário, só tira suas liberdades, tira o seu direito de ir e vir, tira o seu direito de pensar sobre. O que é que leva a essa aceitação? Ele dá um exemplo muito, muito bem de Atena, dos 30 tiranos de Atena. Quando Atena estava sob domínio dos 30 tiranos, onde a Atena ela reclamava os seus direitos, certo? Muitas vezes promoviam rebeliões, mas acima de tudo eles aceitavam aquilo ali. O que é que levava aqueles cidadãos a aceitar de uma forma pacífica e pacifista um regime que só dilapidava o seu mais valioso status de ser humano? O que é que fazia com aquilo? Então eles, que nem covardia era, que nem a própria linguagem tinha uma forma para expressar aquilo de tão espúrio que era essa conduta. Mas ele foi também muito perspicaz a perceber o seguinte, que o homem também ele é motivado pelas suas emoções, pelas suas necessidades. E por incrível que pareça, não é as necessidades mais básicas, nem as necessidades mais necessárias. São necessidades de luxúria, são necessidades
vamos supor, de, de puxar o saco do tirano, de achar que ele é o cara, que ele é o melhor de todos, entendeu? Porque ele deu determinada coisa, porque ele te beneficiou em tal questão. E às vezes ele chega a até se rebaixar em prol de servir bem a esse tirano, porque esse tirano chegou a um momento que ele o beneficiou e ele acha que aquele benefício transpõe qualquer outra conduta que seja reprovável, mas na visão dele, ele aceita essa conduta. Laboutier ele foi muito preciso em falar em dois aspectos do tipo de sociedade, do tipo de servos que existiam e que existe. Existe aquele servo que luta pela liberdade, para manter ela, não para perdê-la, mas para manter e com o bônus da sua perpetuação. E tem aqueles que lutam contra esses servos, que também são servos, mas são servos do tirano, que eles querem retirar a liberdade daqueles servos que lutam em prol de sua liberdade. E ele coloca um questionamento. Desses dois servos, quem é que lutaria com mais fervor? Aquele que está querendo manter e perpetuar o seu estado de liberdade ou aquele que está querendo solapar de forma violenta a liberdade? Não preciso nem dizer, né? O primeiro, aquele que luta motivado pela perpetuação e pelo senso de liberdade. É esse que luta com mais afinco. Porém, é o seguinte, Laboutier ele fala que a proposta da servidão desse tratado não é a luta violenta. Pelo contrário, é a luta não violenta. É entender esses meandros e, com isso, o indivíduo fazer uma ruptura com esse paradigma. Ele faz até um exercício mental. Ele nos convida até um exercício mental que é uma parábola do elefante. O elefante, quando ele está lá na savana, na selva, quando ele se depara com um caçador, para ele não ter a sua morte, a sua vida tolhida, a sua liberdade de viver ali na selva, de comer vários vegetais, de se reproduzir, de interagir com o outro da mesma espécie dele, ele de uma forma defensiva, mas também de uma forma de autoflagelante, ele mesmo quebra a sua presa de marfim como fosse um ato de barganha para aquele caçador que quer tirar a sua liberdade, que no caso seria tirar a sua vida. Aí ele age dessa forma, uma forma de barganha. Olha, já que você quer o meu marfim, eu mesmo quebro, tome e me deixe livre. Até um animal que a gente considera irracional, que é irracional, um elefante selvagem, ele sabe o senso natural do valor da liberdade do homem. Do valor da liberdade intrínseco de cada ser humano. Com mais o homem que se deixa se escravizar, se deixa servir de uma forma voluntária, às vezes por um favorzinho ali momentâneo. Tem outra parábola que ele explica bem nesse livro, que é a parábola do cavalo. Você tem lá um cavalo chucro, você coloca o rei, os arreios dele, tenta domá-lo, ele até aceita a doma. Porém, o que ele não aceita é a falta da liberdade. Ele aceita a doma ao ponto que ele se deixa o montador montar nele, fazer alguns comandos, porém ele reluta com seus arreios, que seriam tipo as ferramentas de coerção dessa sua tal liberdade, desse tal meio de ação. Seriam os arreios, o bridão, o cabresto, a própria sela, e ele reluta. Mesmo que o montador estando em cima dele fazendo os comandos, ele está ali, mastigando o seu bride, mostrando para o seu domador que ele ali não está servindo de uma forma total, que ele queria estar livre, fazendo os seus comandos de forma livre, autônoma. E essa é a questão que o Laboutier ele coloca e nos traz.
o valor da liberdade. Laboutier, ele também diz aqui no livro que o valor da liberdade muitas vezes tem que ser pago pelo preço de sangue. Tem noção do que é isso? Por quê? Porque se você não paga com preço de sangue, o sangue de outros vão ser retirados de uma forma tirânica, de uma forma injusta. Então ele sempre realça que o valor da liberdade é um valor de sangue. Mas caso precise de uma luta, de uma batalha para poder manter esse paradigma. Mas é preferivelmente, na visão de Laboutier, que a luta seja sempre não violenta. É a tal da desobediência civil. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas não ter dado tanta importância, da desobediência civil. A proposta de Laboutier é essa. É que nós, cidadãos, ao depararmos com tiranos, nós desobedecê-lo civilmente, sem nenhuma violência, sem nenhum ato que venha derramar um sangue de inocentes ou até da própria pessoa. Então, ele propõe isso, a desobediência civil, mas para isso entendendo quais são esses meandros que faz as pessoas aceitarem de uma forma injusta, de uma forma, como vou dizer aqui, de uma forma ignômia, essa situação. Outra proposta, pessoal, que Laboutier nos impele é o seguinte: o que leva uma sociedade a obedecer a um só, sabe? A um só tirano, a um só déspota. Tudo bem se fosse um exército que invadiu, alguma tribo selvagem que está querendo dominar o seu território, ou então um país grande, bem desenvolvido querendo dominar e sacar suas riquezas. Tá justificado. Que todos trabalhem em prol para que aquele tirano, aquele déspota, aqueles invasores se retirem. E ali prevaleça a lei dos locais, do povo local. Mas quando um só é motivo de obediência absoluta, submetendo a servidão voluntária, não de 1 ou 2 ou 3 ou 10 pessoas, até justificável, 1 ou 2 a 10, mas a uma classe social inteira, a um setor da sociedade inteira, até um estamento burocrático inteiro. O que é que leva a essa obediência cega, a essa servidão voluntária desses indivíduos para esse único homem, que não podemos gostar porque ele é injusto, não podemos admirá-lo porque ele é um ser humano da pior espécie. Mas como essas pessoas obedecem, como essas pessoas levam a cabo as suas ordens, sendo que essa única pessoa não tem poder nenhum. Havendo que só basta ver que um dessas pessoas não obedeça mais ele. Pronto, já se extingue o seu poder, que ele acha que ele tem. Porque esse poder nada mais é do que conferido a ele pela própria população, pelo próprio cidadão, pelo próprio serviçal, no caso fosse antigamente dos feudos. O que é que leva a isso? É essa questão também que Boutier nos faz questionar. Por que uma pessoa só faz com que essas miríades da classe social, setores, grupos, se submetam a um só? Que basta só desprezá-lo, deixá-lo lá, que esse poder dele automaticamente cai por terra, que ele não vai ter mais poder nem de atingir a um e nem a outro, já que não existe mais uma obediência às ordens injustas, às ordens tirânicas, às ordens, vamos dizer assim, às ordens absurdas para com o seu povo. E tem
tem um outro ponto que Boutier ele nos coloca, que é a questão daquelas pessoas que já nasceram na tirania, que não conhece outra forma de vida ou de modelo social ou de concepção de liberdade. E aí, como é que faz? Ele deixa muito bem claro que a natureza do homem é ser livre e querer sê-lo. É essa a natureza do homem. E lembra também da obra de Hipócrates, o pai da medicina, na sua obra As Doenças, que quando uma pessoa nasce num regime ditatorial, num regime totalitário, eles ficam afeminados. Ele tem uma certa afeminização da masculinidade, da virilidade do homem. Não sou eu que estou dizendo, é Hipócrates, pai da medicina. Quer discutir, vai discutir com Hipócrates, não comigo. Só estou explanando o que está aqui no livro, uma breve resenha. Também tem essa questão dessas pessoas. Mas ele é bem claro que ele coloca que a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Então, se aquela pessoa já nasce naquele paradigma, então o hábito vai fazer com que ela aceite de uma forma pacífica, sem nenhum questionamento, porque não tem outra forma de paradigma para poder contrapor e decidir qual é o melhor para si. Tem esse lado também que Etienne de Laboutier ele nos coloca na sua obra. Que a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. E dentro dessa explicação dele, ele dá um exemplo de Ciro, que invadiu a cidade de Sardes, dos lídios, que ele invadiu, aí os lídios fugiram, ele implantou uma lei ordenando que todos fossem obrigados a ir para Sardes. E lá ele fez o quê? Ele implantou bordéis, jogos, entretenimento para as pessoas. Quando as pessoas foram e viram que lá tinha, automaticamente elas se submeteram àquela ordem tirânica, já não deixou de ser mais tirânica. Por quê? Porque criou um hábito e um agrado àqueles servos que foram lá, viram que aquela ordem dele era tirânica, mas quando viu a realidade se demonstrou aprazível, bem prazerosa. Quem é que não quer viver numa cidade, numa sociedade que só tem jogos, só tem bebidas, festejos? Foi uma das formas que Ciro encontrou de poder dominar os seus súditos de uma forma não violenta, porém fazendo com que esses súditos tenham uma servidão voluntária, que queira servir, pois tem um agrado, algo em troca. Lembra até um pouco os métodos de Skinner, né? O behaviorista, né? Mas aqui, behaviorismo acho que não tinha nem surgido ainda. Estamos falando aqui do século XVI, 1500 e pouco. Então, e Boutier já estava atento a esses meandros de forma de governo, de governar. E outro aspecto que ele coloca, que é corrente até hoje, que eu acho, para mim, toda a corrente que ele expõe aqui é atual, parece que o livro foi feito ontem, que é o distanciamento do governante, do restante dos seus subordinados e da população, do povo. A gente acha que ele é um cara soberbo, não, mas tem um porquê e tem um porém. Quando o governante ele se distancia do povo, ele se coloca num patamar de divindade, visto que já vimos isso na história. Alguns reis medievos faziam muito dessa prática, os faraós, que se denominavam deuses, e isso, o servo, quando se depara com o seu governante naquela distância, isso desperta logo no seu subconsciente um senso de autoridade divina, tornando até um olímpico. Então, faz com que o servo também
tem essa conduta de servidão voluntária, porque afinal de contas o governante, ele é um semideus, ele é um quase Deus, ele dentre os homens ele é o mais apto. Então isso faz com que, de uma certa forma, o homem na sociedade, um homem da polis, ele se submeta a servidões tirânicas, ditatoriais. E para encerrar, pessoal, eu quero dizer aqui que não é a opinião de Igor, a opinião de fulano, ciclano, é simplesmente uma breve resenha dessa obra que acabei de ler, que achei bastante interessante, queria compartilhar aqui com vocês. É bem oportuna para os momentos que nós estamos vivendo. E eu quero encerrar com uma citação aqui, uma pequena citação aqui, que eu achei interessante para vocês, que é o seguinte: são, portanto, os próprios povos que se abandonam, ou melhor, que se maltratam, pois deixariam de sofrer no momento mesmo em que deixassem de servir. É o próprio povo que aceita a escravidão e corta as próprias gargantas, quem podendo escolher entre ser submisso ou livre, repele a liberdade e aceita o jugo. É com essa citação, pessoal, que eu me despeço de vocês. Peço que deixe seu like, compartilhe, deixe lá seu comentário e vamos para o bom combate.